Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, nossos ouvintes. Ricardo, na última semana chamou a atenção dos capixabas a informação de um carro desceu desgovernado, invadiu um portão, entrou quintal adentro de uma casa. Isso aconteceu lá em Piúma. E a primeira informação que chegou para a gente é que o motorista desligou o carro para economizar combustível. E aí depois não conseguiu controlar o veículo. Isso acontece realmente, né? Exatamente. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse tema, vamos comentar aqui o que aconteceu, até mesmo para socializar com os nossos ouvintes, né? Ele vinha descendo uma ladeira. Isso aconteceu com um casal que circulava com seu cadete, eu estava olhando lá as fotos, era um cadete vinho, um cadete vinho. Já saiu de linha há muito tempo. Saiu. Pela rodovia ES 375, lá em Piúma. E o motorista tem 32 anos, ele acabou desligando o veículo enquanto ele descia, e aí ele disse o seguinte: olha, vamos economizar combustível com a pessoa que estava do lado, uma pessoa que trabalha com ele. E assim foi como o policial informou. Ele vinha pela rodovia Jorge Ferres. E aí, como ele desligou o veículo, ele perdeu o controle da direção. E o veículo começou a ganhar velocidade. A gente vê no vídeo que foi apresentado pela TV Gazeta, bem interessante. A velocidade era muito grande. Ele bateu no portão de uma residência, quebrou ali a estrutura, a coluna, o muro do portão. E ele parou mais à frente, né? Apesar do forte impacto, o carona e o próprio motorista, ele sofreu ferimentos leves, né? E aí, o que eu fiquei imaginando? Imagina se depois do portão tivesse a casa, Patrícia. Não entrava a casa dentro. Ele ia entrar a casa direto. dentro ali, dentro do quarto ou dentro da sala, porque geralmente assim, o portão, a garagem e logo a casa. Pois é, e ele perdeu o controle do carro inteiro, inclusive do próprio freio, que ele não conseguia frear, porque parece que o que foi parando o carro foi a quantidade de coisa que ele foi batendo. Ele passou assim, ao lado da piscina, passou por algumas árvores, tinha um pé de coco lá na frente, ele parou, acho que o carro devia ter um pouco de areia ali também, fez com que ele diminuísse a velocidade. Então, realmente, é muito complicado. E também, o proprietário do imóvel, ele disse que só vai liberar o carro para o motorista depois que ele se responsabilizar pelos prejuízos. Tá certo, né? Tá justo. Bagunçou é justo. O negócio do cara. Imagina o susto. Ainda bem que não machucou ninguém, né? Opa, isso aí que foi o melhor, né? E nem ele se machucou, nem a pessoa que estava com ele, e também não tinha ninguém ali. Tinha uma criança brincando ali, alguma coisa? Oh, meu Deus. Agora vamos esclarecer quais os riscos em desligar um carro numa ladeira para economizar combustível. Olha só, pessoal, desligar um carro na ladeira para economizar combustível pode trazer riscos significativos. Essa prática, popularmente conhecida como banguela. Pois Lembra mas disso? Eu lembro, mas eu achava que a banguela era só quando você botava o carro no ponto morto. Não, ponto morto, Você desliga. Vou colocar o carro na banguela. Então, acontece isso. Não economiza combustível, mas também pode comprometer a segurança do veículo e dos seus ocupantes. E outra coisa, ao deixar o carro em ponto morto, o motorista perde o controle do veículo, que pode resultar em acidente, especialmente em descidas mais íngremes. Além disso, Patrícia, a energia necessária para manter o motor ligado, o sistema do veículo como luzes, rádios, acessórios, ar-condicionado, tudo isso para. Então, ele acaba tendo um desgaste maior nesses componentes, nessas peças. Então, não é interessante. Agora, vamos falar dos problemas mais sérios em desligar esse veículo. Olha bem, o freio fica duro. Muitas pessoas não sabem disso, porque os freios, ele acaba sendo um freio hidráulico, ele fica duro porque ele não tem mais o vácuo do motor, ele fica pouco eficiente, o motorista acaba se assustando. Quando ele coloca o pé no freio, ele se assusta, não tem o freio. Né? Então isso é muito complicado, isso é algo que assusta as pessoas e ele não sabe o que fazer. Então ele segura o pé até o final para que tente segurar o carro. O certo talvez fosse ele bombear o freio para que ele pudesse voltar ali o cilindro, ele funcionasse de maneira mecânica, não mais de forma hidráulica. Outra coisa é a direção que fica dura.
Ele perde o controle da direção. Ele tem uma direção hidráulica, ele desligou tudo, o carro parou, a direção dele fica dura. E aí ele está numa reta, ele vai só perceber isso quando ele precisa ali fazer uma curva. Ele vai fazer mais força, vai conseguir, mas ele vai se assustar. E o pior de todos é quando o motorista não tem experiência e ele vira a chave até o final. O que acontece? Ele trava a direção. Nossa! Eu acredito que pela imagem desse cadete, ele passou direto porque ele travou a direção. Tanto é que ele não mudou a sua rota. Ele veio continuou descendo, reto. Ele continuou reto. E ali ele poderia ter desviado um pouquinho para pegar só no portão. Não, ele pegou no portão, na coluna onde sustenta o portão e saiu invadindo tudo. Arrancou o portão, arrancou e tudo muro. mais. Então isso é muito complicado. A gente quer deixar essa dica aqui para os ouvintes, né? Que é muito complicado você fazer esse tipo de operação. Não recomendo, não vale a pena e não pode ser feito esse tipo de operação descendo a ladeira. E até faço um convite para os nossos ouvintes, quem aí já passou por esse perrengue, né, Adalberto? Nosso número do WhatsApp, que é o 992994297, ou pode também trazer o nosso relato lá no YouTube de A Gazeta, em A Gazeta S, Ricardo. Maravilha. Olha, confesso que eu conheço gente, o pessoal já estava imaginando, confesso porque eu faço, não, tá, como você gente? faz? Vamos lá. Eu conheço gente próxima que fazia banguela de deixar o carro no ponto morto. E aí depois, descendo ali próximo, chegando, isso na ponte, tá, gente? Descendo para os dois lados, ou descendo por Vila Velha ou descendo por Vitória. E aí, quando estava chegando perto, aí sim engrenava o carro, já numa marcha mais baixa, porque já ia freando, e aí continuava andando. E a pessoa que acredita até hoje que isso economiza combustível, tá? Não adianta dizer, não economiza, que a pessoa continua fazendo. Agora, realmente, desligar o carro era uma coisa que eu não sabia. E aí, desde a primeira vez que você falou que banguela não economizava combustível, eu venho falando, batendo na cabeça, né, dessa pessoa, dizendo que não adianta nada. Ela é próxima. Ela tá ouvindo, ela sabe que é com ela. E a pessoa diz que não, que economiza, enfim. Aí eu te faço duas perguntas a respeito dessa questão do tabu da economia e do desligar o carro. Esse carro é um Cadete. Cadete é um carro muito antigo, não é fabricado justamente. mais. Os carros agora são mais novos, inclusive a maioria já está virando automático já, né? Em termos de funcionamento, mesmo um carro antigo que saiu de linha para um carro mais novo, vale para os dois. Vale para os dois. O carro injetado. Esse Cadete já é injeção. Então, respondendo a pergunta, dirigir um carro em ponto morto economiza combustível? Não. Dirigir o carro em ponto morto não vai economizar combustível. Então, o que acontece? Já não economizava no carro antigo e também não vai economizar no carro novo. Não vai, mas depois eu vou falar do carburado. Peraí um pouquinho. Vamos lá. O carro com injeção eletrônica e o sistema de injeção, ele corta a passagem de combustível quando ele percebe que o motor está funcionando no embalo. Isto é, ele está numa descida. Mesmo com a rotação baixa, o RPM ali funcionando. Isso significa que em descidas o motor precisa continuar funcionando para manter toda a rotação mínima necessária e o sistema todo em funcionamento. O freio vai funcionar, a direção hidráulica vai funcionar, mas ele tem um sistema que ele corta os bicos e ele não injeta mais, ele para de injetar, então ele se torna econômico. Por esse motivo, você pode falar para essa pessoa mais próxima que ele acaba economizando. Ele acaba economizando combustível. Quando você joga na banguela, ele não entende isso. Então ele continua jogando nos bicos injetores combustível na câmara de combustão. Né? Entendi. Agora, o carro lá atrás, o carro carburado, isso é da minha época, não é da sua, Patrícia. O carro Não é da minha época. Nem a sua, Alberto, nem da sua. Não, da minha também não. Eu acho que você também, querido, não é da sua época, não. Mas então, o carro carburado, ele, quando você colocava ele na banguela, ele funcionava.
tinha esse mito todo. Porque só tinha carro a carburador e tinha carro 2 carburadores, carro com carburador só, você colocava ele na banguela e ele ali, ele parava, porque você também parava de... Mas também o carro não tinha bomba de injeção, ele não tinha nada. O combustível, ele vinha por decantação. Você precisava acionar o pedal do acelerador para, através de um cabo, ele acionar lá o carburador e injetar o combustível. Então, naquela ocasião, isso acontecia. Mas também não havia freio hidráulico, a grande maioria era freio mecânico. Então você... Pedal pesado. O pedal já estava pesado, então ele não tinha essa interferência. A direção também não sofria essa interferência, porque a direção também era mecânica. Depois foram surgindo os hidráulicos e tudo mais. Mas eu não recomendo. Esse tipo de ação é muito prejudicial e perigosa. Tem gente que faz isso descendo Pedra Azul, é muito complicado. Naquelas curvas da BR-262, gente, que o perigo. o carro pega velocidade, por sua vez ele não está utilizando o freio motor, ele vai descendo, só vai utilizando o pedal. Quando ele vê as lonas traseiras, quando o carro é de lona ou pastilha, na dianteira e traseira, está superaquecendo. E uma coisa que você falou a respeito do pedal de freio que fica pesado, quem dirigiu carros antigos sabe o que é esse peso do pedal, que você tem que parar o carro, né? Você já conhece porque você parava o carro no semáforo, na ladeira, então você tem uma noção do que é um pedal pesado. Pessoal que nunca dirigiu um carro desse, já pegou as facilidades do novo sistema de freio, não vai conseguir. Desconhece, gente. É uma diferença muito grande, não é, Ricardo? É verdade. Às vezes um carro injetado por algum motivo, ele apaga, ele faltou combustível. Vamos lá, vamos pensar dessa maneira, nossos ouvintes. Você vem com o carro, ele acabou o combustível, o motor desligou. Aí quando você quer parar, você vai botar o pé no freio e você sente que o pedal está duro. É essa a sensação. Mas só que com grande velocidade, o carro ganhando velocidade, aumentando a velocidade porque está descendo a ladeira. E não quando o carro desliga aqui no centro de Vitória ou até em Cambori, alguma coisa nesse sentido, acabou o combustível, ele vai começando a diminuir, você vai colocando o pé no freio. Então isso é bem diferente. Para a gente encerrar, já que banguela não economiza combustível de forma nenhuma, para os nossos ouvintes que têm essa mania, principalmente em descidas, né? Tem alguma forma de economizar combustível numa descida? A forma é você deixar ele na marcha, se for um carro basicamente de um câmbio manual, você coloca na quinta marcha. Isso. Vai com ele na quinta marcha. Já o carro automático, ele faz isso por si só. Ele já entende, né? É claro que você não vai descer numa ladeira ou a ponte aqui, você vai botar uma segunda ou a terceira. Você já está em quinta descendo. Então deixa ele descendo ali, ele vai entender, vai desligar os bicos e vai economizar combustível. Ou seja, ele já é feito, gente, de forma inteligente para essas coisas, de forma inteligente, né? com muita tecnologia, para que... porque tudo isso os engenheiros já percebem, já vem com estudo, já vem analisando tudo isso há muitos anos. Então ele quer que você tenha tranquilidade e segurança, principalmente, para não ter nenhum tipo de acidente. É isso aí. Ricardo, obrigada mais uma vez. Rapidinho aqui. Por favor. Do Hélio Ferraz, ele mandou o seguinte YouTube? aqui ainda sobre o tema. YouTube? No YouTube lá de A Gazeta, Legal. A Gazeta S. Não deixar o carro na banguela. Se não está escrito no manual, eu posso fazer. Olha o que eu já ouvi. Ele já ouviu essa orientação, Ricardo. Como é que é? Não está escrito no manual, então eu posso fazer? Exatamente. Gente! E mandou aqui, ó. Complementou. Economizar combustível não acelera. Provavelmente, quando a descida acabar, você vai ter que frear. Boa. Verdade. Aliás, o carro tem um próprio freio motor. Se você está na descida mesmo em quinta, ele mesmo já Ele dá já aquela vai segurada, dando uma né? segurada, uma segurada. O carro automático você não mexe. Geralmente as pessoas têm um carro automático, ele tira o pé ali e o carro vai. O carro manual, você tem aquela coisa de levar a mão na marcha. Nesse que você leva, tá em quinta, você dá uma puxadinha, ele vem para ponto morto. Aí você só vai segurando no freio. Isso é muito natural. Isso a gente vê desde o Uber fazendo isso, não nada contra o pessoal, mas é naquela coisa do automático, sabe? Da memória muscular, né? Você já faz e nem percebe o que você fez. Já faz e nem percebe.
E isso não é legal, isso não funciona. Hélio, é verdade, então não está escrito, Gente, posso fazer. aí Não vem tem aquela- a placa, posso virar. Vamos embora. Gente, precisa explicar, precisa estar escrito. Bom, enfim, deixa abaixo. Mas é bom que depois vai pegar o quadro do Ricardo Barbosa, que vai estar daqui a pouquinho no nosso site e lá nas plataformas de áudio. Se tem algum conhecido que tá na dúvida, manda as orientações do Ricardo que a gente vai sanar todas as dúvidas, É Patrícia. isso aí, gente. Ricardo, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui toda segunda-feira, explicando situações inusitadas como essa que aconteceu em Piúma para os nossos ouvintes e sempre deixando aquele conselho ideal para eles. Maravilha, muito bom estar com vocês aqui, Patrícia. Até semana que vem e um forte abraço. Legal, eu gosto desse forte abraço. É a marca do Ricardo. Marca registrada.